Bom dia! Mais uma live, né? Mais uma aula, na verdade, mais uma palavra do Senhor para a tua vida, para a nossa vida, porque a palavra de Deus é viva e é vida para nós, né? Bom dia, Grazi! A palavra de Deus vivifica a nossa alma, vivifica nosso espírito. E hoje eu vou ensinar para vocês, vou falar com vocês. Bom dia, Jaque. Vou conversar com vocês um pouquinho sobre como jogar o lixo fora, né? Que lixo é esse? Nosso lixo emocional, né? Aqueles sentimentos ruins, daquela energia ruim. Muitas das vezes a gente traz com a gente vários anos e eu já quero começar a contar para vocês que isso é uma verdade, né? Porque eu tive uma experiência muito assim extraordinária esse final de semana, né? Gente, lembra que eu sempre falo para vocês na nossa live, né? A gente sempre fala isso com vocês. A gente exerce o nosso propósito onde quer que a gente esteja, né? O nosso propósito ele é maior do que a gente. Então a gente não pode, a gente tem que ter em mente que o nosso propósito ele é maior do que a gente. A gente caminha além da dor, né? A gente caminha apesar da dor, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nada pode nos parar para concluir, para viver o nosso propósito. E isso aconteceu comigo esse final de semana. Eu estava conversando com uma pessoa, né? E, gente, quem é mentor, mentora o tempo inteiro, né? E principalmente se você vive dentro do seu propósito, o tempo todo você está fazendo isso. E eu estava conversando com uma pessoa próxima, uma pessoa muito próxima, e já de idade, né? E olha como foi a minha surpresa quando eu descobri que essa pessoa carregava uma raiz de amargura, carregava uma lembrança, né, da qual ela realmente não conseguiu se libertar desde criança. Esse episódio que eu vou contar para vocês aconteceu com essa pessoa. Eu não vou contar tudo porque eu não quero expor as pessoas, eu fico com muito receio de repente essa pessoa assistir a live e se identificar. Não é esse meu objetivo, né? Mas essa pessoa, aconteceu um episódio com ela quando ela ainda tinha 12 anos de idade. E hoje já se passaram muitos anos e ela ainda traz isso com ela. E eu percebi, né, como eu trabalho com essa questão de desbloqueio emocional, análise de temperamento, então só nessa conversa eu percebi por que ela tem um hábito muito esquisito, para mim é esquisito isso. Ela pensa que tudo que ela faz incomoda. Essa pessoa já é uma senhora, já tem mais de 60 anos. E tudo que ela faz, ela acredita que tudo que ela faz, ela incomoda o outro, né? O existir dela incomoda outra pessoa. Então essa senhora ela passa por algumas dificuldades, vamos dizer assim, né? Dificuldades que eu falo, dificuldades pontuais, né? No sentido assim, ela precisa de alguma coisa nesse momento. Então ela não pede ajuda porque ela acredita que está incomodando. E ali ela se mantém naquela dificuldade justamente para não incomodar o outro, porque ela acredita na mente dela que ao pedir alguma coisa, ela está sempre incomodando alguém. Isso eu fui juntando os links, né? Linkando as coisas. Eu conheço essa pessoa há muito tempo. E eu percebo que ela tem muita resistência, né? Essa pessoa tem muita resistência em visitar a minha casa, visitar outras pessoas, pessoas próximas a ela. E eu sempre questionando o porquê. Eu também não gosto muito de estar na casa das pessoas, mas isso não é porque eu sinto que eu incomodo, é porque eu me ocupo muito, né? Então, assim, para eu estar na casa de alguém, eu preciso realmente agendar isso, né? Planejar isso. Mas não é o caso dela, né? O caso dela, ela não vai justamente porque ela se sente incomodada. E aí, conversando, né? E eu acredito que foi foi o Espírito Santo de Deus que a moveu para ela me contar, porque uma coisa que eu nunca ouvi, conheço essa pessoa há muitos anos e nunca tinha ouvido essa história. Então ela contou de um episódio lá da infância, lá com 12 anos de idade, em que ela estava na casa de uma pessoa que era cristã até, né? E essa pessoa desconfiou dela. E ela se sentiu ali humilhada, então ela carregou essa ferida da humilhação com ela, esse bloqueio, né, emocional, durante todos esses anos e carrega ainda, né, gente? Porque uma vez que a pessoa não se submete ao desbloqueio, esse bloqueio permanece, né? Então ela contou que nesse episódio da vida dela,
ela justamente se sentiu humilhada porque ela estava na casa de outra pessoa. Olha só, com 12 anos. E aí eu disse para ela o seguinte, falei assim, tá na hora de perdoar, né? Nossa, mas ela regalou um olhão. Gente, lembra da minha comunicação, né? Principalmente quando é numa conversa informal, que eu tô ali relaxada, né? Minha comunicação é muito direta. Na lata eu falei isso pra pessoa, né? Então tá na hora de perdoar, né? Então ela abriu um olhão, arregalou um olhão. Aí eu falei assim, caramba, eu respirei, falei assim, cara, vamos ter que agir com calma, né? Eu vou ter que agir com calma, né? Não dá pra ir dessa forma assim, né? Porque a pessoa carrega isso há tanto tempo e dá do nada falar pra pessoa perdoar, né? Mas o que eu quero dizer pra você, que muitas das vezes o que parece, gente, parece que é inofensivo, parece que não, parece que você tá distante. Você pensa assim, não, mas eu tô distante, né? Eu tô distante dessa pessoa, então não preciso mais encontrar com ela. Mas aquilo, se aquele sentimento, se aquele bloqueio ainda está dentro de você, até hoje isso pode estar ditando as tuas ações. Sabe por quê? Porque os nossos pensamentos, eles geram em nós sentimentos. Os nossos sentimentos geram em nós ações. E as nossas ações geram em nós resultado. Então é muito importante isso, a gente aliviar, né, essas bagagens. Eu estou falando de alívio de bagagens porque eu estou lembrando de um livro do Max Lucado, que inclusive foi a minha mentora, né? De vez em quando a minha mentora assiste a minha live. Ela me indicou esse livro, eu comprei esse livro. Mas o tema da nossa live hoje, bom dia para quem eu não cumprimentei, para Lu, para Rosana, bom dia. Gente, o tema da nossa live hoje é aprenda a jogar o lixo fora. Aprenda a jogar o lixo fora. Não carrega mais com você o que é lixo. Ontem, eu quero contar mais esse episódio. Ontem, a minha filha, né? A minha filha tem 10 anos. E graças a Deus, eu conquistei isso da minha filha. Ela conta tudo, né? Ela conversa sobre tudo. Quando eu percebo que ela não quer contar alguma coisa, eu dou um espaço, né? Mas depois eu insisto. Porque tem coisa realmente que ela fala que fica sem graça de contar. Quando eu vejo que tá sem graça de contar, porque alguma coisa tem, né, gente? Alguma coisa errada ali, né? Mas ontem ela veio me contar um episódio que aconteceu com ela. Ela falou assim, mamãe, eu fiquei muito chateada. Eu gosto muito quando ela vem falar isso. Porque ela tem algo que eu não tenho. Ela consegue muito fácil falar dos sentimentos dela, né? E eu alimento que ela fale mesmo, porque isso eu tive de desenvolver, né? Até por conta do meu temperamento e por causa de alguns bloqueios emocionais também. O meu temperamento colérico, ele sempre é um temperamento, não, tá tudo bem, eu resolvo, né? E os bloqueios emocionais que eu também carreguei comigo, trouxe comigo, me impediram muito de contar aquilo que eu sentia. Eu tinha, gente, uma frase, estava até ontem ligando para uma amiga minha que é psicóloga, conversando com ela, ela estava querendo saber mais do meu trabalho e aí a gente acabou conversando até sobre o trabalho dela também. Ela é psicóloga, então eu estava falando para ela, falei, eu tenho muita dificuldade de fazer, eu tinha muita dificuldade de fazer terapia, porque eu tinha uma frase assim, olha só que loucura, olha o que é um bloqueio emocional e o que é a ignorância, né? Eu tinha uma frase assim, eu não vou ficar contando da minha vida para quem eu não conheço. Olha isso, gente. Né? Eu falava isso. Né? Eu sei que hoje isso é um erro, inclusive é um erro que me prejudicava. Né? Então eu consegui trabalhar isso em mim, desenvolver essa também. E isso também eu tenho testemunho, mas se eu ficar contando a minha vida, eu não entro na parte teórica mesmo, técnica que dá lá e que eu quero, que tá maravilhosa, que eu trouxe para vocês. Então, mas eu tenho essa dificuldade de falar dos meus sentimentos. E aí ontem a minha filha veio falar assim, mamãe, eu tô muito chateada. Eu falei assim, mas por que você tá chateada? O que houve, né? Ela falou assim, eu tô muito chateada porque o papai falou que eu era uma boba. Olha só, né? Aí eu falei assim, filha, o que as pessoas falam de você não tem a ver com você. Gente, eu demorei anos para entender isso, tá? O que a pessoa... Agora presta atenção, porque isso também eu tô falando para você que tá me escutando. O que a pessoa fala de você não tem a ver com você. Não tem a ver. Aí eu perguntei a ela, você é uma boba mesmo? Ela, não. Eu falei, então por que você está se chateando? De duas, uma. Ou você acreditou no que ele falou, que você é uma boba, ou você se acha. Você se acha isso?
Ela falou, não. E aí abriu um sorriso. Eu falei, graças a Deus, resolveu, né? Aí eu falei, filha, o que as pessoas falam de você, e vão falar muito o que as pessoas falam da gente, né? Então, o que a pessoa fala de você não tem a ver com você, tem a ver com ela, tem a ver com a pessoa que falou. Por quê? A pessoa, nós, gente, todos nós temos como se fosse óculos, né? Para enxergar o mundo. Todos nós temos óculos. Nós colocamos nossos óculos e enxergamos o mundo através das nossas lentes. Nós enxergamos o mundo através das nossas lentes. E essas lentes foram construídas como? Por tudo aquilo que nós aprendemos. Olha isso. Por tudo aquilo que nós aprendemos. Nós vemos o mundo da forma como nós fomos ensinados a ver o mundo. Então eu vou julgar as pessoas, eu vou julgar as circunstâncias, eu vou julgar, né, as atitudes das pessoas para comigo, eu vou julgar o que eu escuto a partir dessas lentes, a partir da forma como eu vejo o mundo. E aí eu falei isso para ela, eu falei, então, se você se deixar influenciar pelo que ela falou a seu respeito, pelo que a pessoa falou a seu respeito, você está vendo o teu mundo a partir da lente de outra pessoa. Cara, parece que ela fez exatamente assim. E foi, né? Eu falei assim, vai processar um cadinho. Falei, e isso eu tô falando para você porque eu falei para minha filha e eu falei isso uma vez para os meus alunos, né? Porque eles estavam ali também tão chateados com alguma coisa que alguém falou com eles. Aí eu falei a mesma coisa para eles. E eu falei assim, sabe o que acontece? A gente precisa ter a lente certa. Qual que é a lente certa? Qual que é a verdade que rege a tua vida? Cara, quando você fala isso para adolescente, né, meio que eles dão uma bugada, né? Eu não sei se você também tá bugando, né? Porque são coisas que a gente sabe, mas não para pensar. E aí eu falei para eles assim, qual é a lente com que vocês veem o mundo de vocês? Qual é a lente com que vocês veem as coisas? Porque a partir daí é que você julga o que é certo e errado. Aí perguntaram para mim, professor, e qual que é a tua lente? Eu falei, a minha lente é a palavra de Deus. A minha lente é a Bíblia. Por quê? Para mim, a Bíblia é a verdade. Então, é a partir daí que eu julgo como as coisas estão acontecendo no mundo e como isso pode me afetar. A minha lente é a Bíblia. Eu preciso ter um parâmetro de verdade. Então, é com esse parâmetro, é com essa lente que a gente traz para você as nossas lives. É com esse parâmetro que a gente traz para você as nossas verdades. Porque nós acreditamos que a verdade, a única verdade, é a palavra de Deus. A Bíblia é como se fosse o manual de sobrevivência nesse mundo. É como se fosse para nós um manual de funcionamento da nossa própria vida. Eu falo nossa, porque é da minha e da Jaque, né? Nós pensamos dessa maneira. Então é por isso que nós trazemos para vocês o nosso conteúdo embasado, fundamentado nas verdades bíblicas. Usamos só a Bíblia? Não, não usamos só a Bíblia, porque nós entendemos também que existe uma ciência boa, né, que corrobora, ou melhor, né, corrobora não, que a Bíblia não precisa disso, mas existe uma ciência boa que caminha junto com as verdades de Deus. Então nós trazemos também muita corrente científica que provam, né, aquilo que a gente fala para você. E aí, com base nisso tudo, eu quero dizer para você a importância de você jogar o teu lixo fora. Porque se você não joga o teu lixo fora, se você não joga essas bagagens emocionais negativas fora, se você carrega isso com você, você imagina, eu quero que você imagine agora que você está escalando uma montanha, que você está subindo uma montanha. Eu não sei se na tua cidade tem alguma montanha, tem algum morro, pode ser um morro. Imagina que você está subindo, imagina um dia na tua vida algum morro que você subiu. Se você nunca subiu imagina uma escada, você subindo uma escada. Uma coisa é você subir sem bagagem nenhuma, né? Você subir leve, só o teu corpo. Já não chega uma hora que a luta com a gravidade se torna pesada? Tu imagina se você carrega uma mochila pesada. Imagina se essa mochila tem uns 2 quilos. Imagina se tem 5 quilos. Imagina se tem 10 quilos. É isso que eu tô falando. É disso, é sobre isso. É você caminhar justamente com isso aí. Eu fiz um post essa semana falando disso.
né, de aliviar as bagagens para você entrar em 2023. Gente, tem um versículo que eu gosto muito, que é como se fosse o mote da minha vida, o meu lema. Esse versículo fala assim: esqueçam, está em Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi. Não viva no passado, não vivam no passado. E vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho no ermo. Até no nosso deserto vai ser aberto riachos, vai ser aberto caminho, se a gente não viver no passado. Se a gente largar aquele lixo que não é nosso, muitas das vezes é do outro. Sabe aquela pessoa que te ofendeu? Sabe aquela pessoa que te disse aquele desaforo? Sabe aquela pessoa que te magoou? Sabe aquela pessoa que te fez uma afronta? Sabe aquela pessoa que está te devendo? Sabe aquela pessoa que de repente te bateu? Sabe aquela pessoa que de repente te traiu? Sabe isso tudo? É a lente, a lente dela. É a forma como ela sabe viver o mundo dela. Então, se você não joga isso fora, você está vendo o mundo a partir da lente dela. Você não está se permitindo ver aquilo que Deus já liberou para você. Você não está se permitindo olhar com a lente certa. Qual é a lente certa? Qual é a forma certa de ver? A partir da palavra de Deus. Gente, não é fácil. O perdão, ele não é fácil. Por quê? Porque a gente quer se vingar. Gente, isso é próprio do ser humano. Isso é próprio da emoção humana. Isso é nosso mesmo. E existem alguns temperamentos, né, o temperamento colérico e o temperamento melancólico, que tem maior dificuldade de liberar perdão, sabia? Que mais se agarram aí no que aconteceu aí no passado. O colérico, ele tem um prazo mais longo do que o fleumático e o sanguíneo, mas ainda mais curto esse prazo do que o do melancólico. O temperamento melancólico é um temperamento que ele é simbolizado pela terra, sabe por quê? Porque a terra marca a pegada e fica a marca ali. Então, ele é um temperamento que ele não esquece fácil aquilo que aconteceu com ele. E aí, para você conquistar depois a confiança dessa pessoa com esse temperamento, é muito difícil, porque ela não esquece fácil o que aconteceu. Ela não esquece. Então, se ela não esquece, né, ela carrega com ela muito tempo. E sabe o que acontece, gente, com esse temperamento? Que, olha só, é bom, é importante você descobrir o teu temperamento, porque autoconhecimento é tudo. Você entender o teu funcionamento é tudo. Esse temperamento melancólico, ele é um temperamento que ele já por natureza é pessimista. Eu sou colérica com melancólico. Eu sou colérica, então eu preciso lidar com a raiva. O melancólico precisa lidar com a tristeza. O melancólico precisa lidar com a melancolia. O melancólico, ele precisa lidar com os pensamentos negativos. Os pensamentos negativos, junto com a incapacidade, que ele não nasceu com essa capacidade, com a inabilidade de perdoar, é uma combinação bombástica. Bombástica. E vamos voltar lá no versículo, porque tem algumas nuances que eu quero falar com você. Para você ver a coisa nova, que ele fala assim, vejam, isso são as palavras de Deus mesmo, tá? Deus falando para o profeta Isaías. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Para que isso aconteça, para que a pessoa veja a coisa nova, ela precisa se livrar da lente antiga. É como se a lente antiga tivesse embaçado. Você precisa tirar o óculos, a lente antiga. Por que eu estou falando isso? Porque antes dele dizer, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ele diz antes, numa frase anterior, esqueçam o que se foi. Não viva no passado. Isso é um pré-requisito para você viver o novo. É um pré-requisito para você ver o novo. Gente, quem é professor de língua portuguesa entende os aspectos verbais, né? E eu quero falar um pouquinho disso, não vai ser difícil não, você vai entender.
Existe um aspecto verbal, uma forma verbal, vamos dizer assim, que é a forma que a gente fala que é o gerúndio, né? Então, quando a gente usa o presente, só que no presente, junto com o gerúndio, estou fazendo. O estou está no presente e fazendo é o gerúndio. Quando você usa essa combinação, significa que é uma ação em curso. Se dissesse só assim, olha, veja, eu fiz, quer dizer, já está pronto. Foi no passado, né? Vejam, eu faço. Isso significa que não é uma ação em curso, mas uma ação pontual. Eu faço agora, aí paro, aí depois faço de novo. Então, cada tempo verbal tem embutido um aspecto do tempo. Se é uma ação pontual, se é uma ação em curso. Aqui é uma ação em curso. Isso significa que ela não tem fim. Olha isso, né? Estou fazendo uma coisa nova. Estou fazendo o tempo inteiro, é todo dia. É uma ação habitual. Então é uma ação habitual de Deus fazer uma coisa nova na nossa vida. Só que com as lentes erradas, com a lente do outro, você não vai enxergar. Você só vai enxergar se você colocar a lente verdadeira, que é da palavra de Deus. Gente, nós, e a Bíblia diz isso também, nós somos como uma casa. A Bíblia diz que nós somos morada do Espírito Santo. A Bíblia diz que tem uma parábola que eu gosto muito, que é do espírito imundo, que uma vez, né, chega lá, o Senhor limpa a casa, mas se não houver, né, habitação, se não houver habitantes ali, se não houver alguém que ocupe essa casa, né, que o espírito imundo que saiu vai pelo mundo, passeia, vagueia, né, não encontra outra habitação e volta trazendo mais 7. Isso significa que não adianta você só se limpar, não adianta você só jogar o lixo fora, você precisa colocar coisa nova no lugar. Pensamento novo no lugar. Olha só isso. Então, nós somos como uma casa. Ontem eu falei a mesma coisa, eu vou repetir hoje com você isso. Imagina a sua casa. Imagina que você tem móveis ali que você quer trocar. A gente que é mulher, então, se a gente pudesse, né, gente? Eu acho que, não sei de ano em ano, mas aí de 5 em 5 anos, de repente, a gente trocava, né? Trocava a nossa sala toda, trocava a nossa cozinha. Gente, eu amo cozinha. Eu não gosto muito de cozinha, não, mas eu amo cozinha. Eu amo aquelas cozinhas planejadas. Então, se eu pudesse, aí de 5 em 5 anos, eu trocava a minha cozinha. Só que para eu trocar a minha cozinha toda, eu não preciso tirar que tá lá agora e jogar fora para poder abrir espaço. Não preciso fazer isso. A mesma coisa é a nossa mente. Se você não limpa isso vai ficar modulando ali as tuas ações o tempo inteiro. Você cria resistência. Gente, uma pessoa que carrega um lixo desse, uma pessoa que carrega lixo do outro, não tem espaço para o novo. Não tem espaço. Gente, eu conheço pessoas que carregam mágoas, né? Muito, muito profunda. Por que profunda? Porque cria raiz de amargura. Eu trouxe também o versículo para falar sobre essa raiz de amargura. Está em Hebreus 12:15. Essa pessoa, quando ela cria essa raiz de amargura, você pode dar o que for essa pessoa. Essa pessoa pode ganhar um carro zero. Essa pessoa pode ganhar uma casa na praia. Nada deixa ela feliz por muito tempo. Nada deixa, fica sempre aquela sombra no olhar. Você percebe no falar dela a amargura. Olha isso. Está em Hebreus 12:15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Meu Deus, como é que se exclui da graça de Deus? Como é que consegue se excluir da graça de Deus? O versículo vai falar. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Ou seja, a raiz de amargura que brota em nós contamina a muitos. E sabe a quem começa contaminando primeiro? O mais próximo. O mais próximo de nós. Então você percebe, mais uma vez eu vou falar para você, você percebe que aquela pessoa que te afrontou,
Se ela tá com uma raiz de amargura, a lente que ela tá usando, o óculos que ela tá usando, é da raiz de amargura dela, e aí ela jogou em você. Ela jogou em você o lixo dela e você carregou. E você está carregando isso. Você consegue entender? Consegue agora ver como que fecha, né, o ciclo aí? O círculo fechou, então a pessoa que tem raiz de amargura, ela contamina outras pessoas. A pessoa que tem raiz de amargura vai contaminar primeiro o mais próximo. Gente, se esse mais próximo, se a pessoa for casada e tiver uma família, esse mais próximo é o filho. A gente que é mãe, a primeira pessoa em que a gente sangra quando a gente tem uma ferida aberta é no filho, com a nossa impaciência, com a nossa negligência. Muitas das vezes a gente até se culpa e não sabe por quê. Por que, meu Deus, que eu fiz isso? Por que eu fiz isso com meu filho? Por que eu não tive mais paciência? Por que eu não dei mais atenção? Por que eu não me disponibilizei mais? Mas será que você estava disponível para você mesma? Será que você estava com paciência para você mesma? Ou essa raiz de amargura aí está te impedindo de fazer essas coisas? Essa raiz de amargura aí está te impedindo de cuidar da tua vida, de você cuidar de você, tá? Você por fora sorrir, como eu já ouvi de muitas mentoradas. Você por fora sorri, mas por dentro só Deus sabe o que está aí dentro e você, só Deus sabe você. Quanto tempo mais você vai carregar isso contigo? Quanto tempo mais você vai carregar esse lixo com você? Você está subindo, mesmo que você não queira, você está subindo uma escada. A diferença é que você pode ter uma consciência disso ou não, porque a vida vai passando. Quanto mais a vida passa, mais a gente está em mudança, de um jeito ou de outro. Mesmo que a gente não queira, a gente está em mudança. Só que você pode fazer isso consciente, de posse da tua real identidade, caminhando, né, em direção ao teu propósito, ou não. Ou você pode fazer isso da forma como você tem feito, de forma aleatória. A verdade é que você caminha e você tem uma escolha. Vai caminhar com essa mochila pesada ou vai largar ela de uma vez por toda lá em 2022? Vai perdoar de uma vez por toda, vai esquecer isso. Esquecer não, que a gente não esquece, né? Mas vai perdoar. O que é perdão? Né? O que é perdão? Imagina que uma pessoa teve um trauma. Quando eu falo trauma no sentido da medicina, ou quebrou um braço, ou quebrou uma perna, ou ela teve uma ruptura na pele, né? Aquela ferida aberta, né? Se cortou. Imagina que essa pessoa teve uma ferida grave, né? Ela de alguma forma ela se machucou de forma grave, quebrou alguma coisa, né? Teve uma fratura exposta. Pensa nisso. Pensa numa pessoa assim. Essa pessoa vai para o hospital. Chega lá no hospital, gente, vai por mim. Todo o procedimento para curar essa ferida é doloroso. Mesmo que aplique anestesia, até na aplicação da anestesia dói. É doloroso todo o processo. Depois que a anestesia passa, o processo de cicatrização ali é doloroso também, não é? É doloroso, pensa comigo. Todo o processo de cura é doloroso. Depois que cura, para de doer. Mas a pessoa esqueceu o que aconteceu? Não esqueceu o acidente, não esqueceu o trauma, não esqueceu o que levou ela a se machucar, não esquece o evento. Mas a dor não existe mais. Isso que é perdão. Entendeu agora o que é perdão? Isso que é perdoar. A dor não existe mais. O perdão não é um cheque em branco que eu estou dando para o meu agressor, que eu estou dando para aquela pessoa que me ofendeu. Não é um cheque em branco dizendo para ela, continua fazendo o que você está fazendo. Ou é um cheque em branco dizendo para ou é uma cartinha dizendo para ela, eu gostei do que você fez. Porque parece isso. Parece que perdoar é a gente se acha otária. Essa que é a verdade. A gente acha que é boba, né? Perdoar parece que a gente está dizendo para o nosso agressor assim, você pode fazer o que você quiser comigo. Não é isso. Perdoar é você pegar essa dívida, pega essa mochila que você está carregando, você pega ela em oração hoje. Imagina isso agora. Você pegou essa mochila e você vai entregar na mão de outra pessoa. Essa mochila que você está carregando, você vai entregar agora na mão de outra pessoa. Sabe por que eu tenho
total legitimidade para falar isso contigo, porque isso também é bíblico. Olha a importância das lentes certas. Jesus fala assim, o meu fardo é suave, o meu fardo é leve. Então você vai pegar o fardo que você tem, você vai pegar esse fardo que você tem agora, e você vai entregar a uma pessoa. Só que não é qualquer pessoa. Você vai entregar agora esse fardo para a pessoa apropriada. Essa pessoa apropriada é a pessoa que vai cobrar a tua dívida. Como que ele vai cobrar não compete a você. Mas ele vai cobrar essa tua dívida. Você vai pegar esse fardo e vai entregar. Quando você entregar esse fardo, ele vai te entregar o dele. O dele é leve, é suave. Entrega. Gente, Jesus falou assim para Pedro, né? Quantas vezes? Pedro perguntou, quantas vezes tem que perdoar, Senhor? 7 vezes só, né? Aí Jesus falou assim, não, 70 vezes 7. Sabe o que isso quer dizer 70 vezes 7? Tenta perdoar num dia, isso é por dia. Por que eu sei que é por dia? Porque a oração do Pai Nosso diz como? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, de cada dia. Então, perdoar é perdoar todo dia, porque a oração do Pai Nosso depois vai dizer assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, é uma troca. Eu entrego o meu fardo e o Senhor me entrega o fardo dele. É uma troca. Bom dia, Gisele, tudo bem? Então, se eu entrego o meu fardo e Jesus me entrega o fardo dele, que é leve e suave, o que ele vai fazer com o que eu entreguei para ele não me compete mais. E como eu sei que isso é por dia, 70 vezes 7 por dia, imagina você perdoar a mesma ofensa num dia 70 vezes. Imagina você perdoar a mesma ofensa num dia 70 vezes 7. Como é que você faz isso, gente? Igual doido, tudo é meio doido mesmo, né? Tudo é meio... por que eu falo isso? Até a Bíblia fala, né? Deus chamou louco a sabedoria do mundo, né? Então é meio porque a gente já acredita num Deus que a gente não vê, então parece que é meio maluquice. Mas não tem importância o que as pessoas pensam a nosso respeito, não tem importância, né? Então é meio doido. Você vai fazer 70 vezes 7. Como? 70 vezes num dia, se for necessário, você vai pegar, você vai entregar a tua mochila. Senhor, ela voltou, entrega de novo. Senhor, ela voltou, entrega de novo. Senhor, e como é que você entrega? Tô com raiva, Deus. Tô chateada. Igual minha filha fez comigo. Igualzinho minha filha fez comigo. Mamãe, tô triste, tô chateada, porque alguém fez isso, isso e isso comigo. A mesma coisa. Lá no Salmo 35, grava esse salmo na tua mente aí, para você não esquecer, que você vai ler o Salmo 35. Eu vou pegar aqui porque ele me veio agora na mente e eu não anotei aqui no meu roteiro. O Salmo 35, Davi faz exatamente isso. Ele ensina para você exatamente como é que você faz isso. Lá no Salmo 35. Olha só como ele começa. Defende-me, Senhor, dos que me acusam. Luta contra os meus inimigos. Toma o escudo, o grande e o pequeno. Levanta-te e vem me socorrer. Caramba, ele está fazendo a mesma coisa que eu estou falando para você fazer. A mesma coisa. Ele está indo lá para Deus em oração. E está falando assim, Senhor, aquelas pessoas fizeram isso, isso, isso e isso comigo. Toma aqui o fardo, eu estou te dando o meu fardo e me dá o seu. Faz isso na mente. Quantas vezes eu mentalizei isso? Quantas vezes eu ia para o meu quarto, para o meu secreto, trancava a porta e falava, Senhor, eu vim te entregar meu fardo. Não quero mais pensar assim. Não quero mais sentir isso. Não quero mais viver assim. Eu quero liberdade. Eu quero ser livre para viver o novo. Lembra do novo que eu acabei de ler? Para poder ver as coisas novas que o Senhor está fazendo. Quem me conhece sabe quanta coisa eu tive que deixar para trás. Quanta coisa. Então, se tem uma coisa que eu tenho autoridade nessa vida é de falar de perdão. Meu Deus do céu. O perdão em mim já está tão inerente, porque eu tive de fazer isso tantas vezes, que hoje, quando alguém me faz uma ofensa, na mesma hora eu libero perdão. Na mesma hora eu falo, gente, me desculpa, tá? Me perdoa. Mesmo que eu não sinta, depois eu vou com aquilo para casa, mas eu já vou aqui. O Senhor me ajuda. Me ajuda, me tira, não quero que brote raiz de amargura. Lembrando de tudo que Deus falou a meu respeito. Lembrando de que aquilo é a lente da pessoa. E quantas vezes
A gente mesmo ofende o outro pela leitura errada que a gente fez do outro. Quantas vezes a gente ofende? Imagina, gente, a gente que é mãe, tu imagina se no nosso primeiro deslize o nosso filho nunca mais olhasse para nossa cara? Tu imagina isso? Se na nossa primeira falha com o nosso filho, nosso primeiro grito que a gente deu por impaciência e o filho nem merecia, muitas das vezes a gente faz isso, imagina se ele nunca mais olhasse na nossa cara. Tu imagina, às vezes eu falo assim pra minha filha fala assim, briga com alguma coleguinha e fala assim, dessa vez eu não perdoo. Eu falo assim, caramba, filha, graças a Deus, né, que Deus nem é assim com a gente, né? Se Deus falasse assim, você já fez tantas vezes isso, filha, agora dessa vez não te perdoo mais não. Dessa vez nem vem falar comigo. Já pensou se Deus fala uma coisa dessa com a gente? Você vê a importância. Se o nosso Pai, Ele mesmo dá exemplo de perdão, de graça abundante, de misericórdia. O reino de Deus é fundado em justiça e misericórdia. Isso está lá em Tiago. 1 Tiago. Justiça e misericórdia. Mas a misericórdia supera a justiça. Graças a Deus, né? Porque se a justiça superasse a misericórdia, ninguém sobrava. Ninguém sobrava. Nem a gente. Então, abandona, larga esse lixo. Larga isso para você poder ver o que Deus está fazendo hoje na tua vida. Larga esse lixo para que você veja as coisas novas. No seu deserto só vai abrir um riacho. Só vai abrir um riacho. No seu deserto, deixa eu lá ler o versículo novamente, né? Só vai abrir um caminho novo para você a partir do momento que você liberar essa bagagem, a partir do momento que você largar essa mochila. Não é em qualquer lugar, não é à beira do caminho. Eu ouço tantas pessoas falando assim, né? O perdão te aprisiona, perdoa para você poder seguir a vida. Mas por quê? Né? Para quê? Né? Qual é o fundamento disso? Só para eu poder, né, conquistar bens e riquezas? Né? Porque, aliás, né, você não consegue ter sucesso verdadeiro e genuíno se você não liberar perdão, porque o perdão realmente te acorrenta. Né? Viu como ele vai modulando aí tuas ações? Né? A falta de perdão, né, a amargura vai modulando aí tuas ações, mas não é só sobre isso. Não é só sobre isso, é sobre realmente você exercer uma lei espiritual de salvação, é você realmente exercer uma lei espiritual de vida abundante. Eu não estou falando aqui só de sucesso profissional. Lógico que uma pessoa amargurada, até no seu meio profissional, ela vai transbordar a amargura dela. Eu não sei se vocês hoje trabalham, né? Eu estou vendo aqui algumas amigas que estão junto comigo de férias, né? Que esse mês de janeiro é férias, né? Dos professores. Mas a gente que trabalha com mais gente, e o professor trabalha com muita gente, a gente que já tem esse caminhar, essa lente, né? Essa lente certa que é o nosso olhar através da Bíblia, a nossa lente é a Bíblia, os nossos óculos com que a gente vê o mundo é a Bíblia. Então, se a gente tem esse caminho, que fazendo isso, a gente caminha com Deus, né? Então, esse caminhar com Deus, a gente que já tem isso, a gente já percebe nos outros a raiz de amargura. A gente já consegue entender quando a outra pessoa, a fala dela... Lembra de ontem que eu falei com você? Quem fala, para quem... O que fala e para quem fala? Lembra disso? Se esse para quem fala somos nós, e nós já entendemos tudo isso aqui que eu falei, dos bloqueios, da raiz de amargura, a gente já consegue quebrar o que fala, a gente já entende quem fala. Lembra que eu falei que esses três, na teoria do discurso, para ele fazer sentido, para sua comunicação ser efetiva, você precisa levar em consideração quem fala, o que fala e para quem fala? E eu falei no início da live que a gente, além de usar a Bíblia, a gente vai usando outros teóricos também, ou melhor, além de usar a Bíblia, a gente usa também teóricos, né, para poder fundamentar, né, o argumento, usando hoje a teoria do discurso, para você entender que a gente já consegue desenvolver empatia a partir daquilo que a gente estuda aqui, a partir daquilo que eu falo aqui com você. A gente já consegue perceber no outro as raízes que ele tem, a raiz de amargura que ele tem. Então aquilo que ele fala já não mexe tanto com a gente. Já não já que fez um post muito maneiro, até do Daniel Alves, que fala assim, a crítica
ela me afeta, mas não determina as minhas ações. A crítica me afeta, mas não determina as minhas ações. Por quê? A crítica é a lente do outro. Então, se você está ali no seu trabalho e de repente percebe que essa pessoa que falou com você, porque pela fala dela, você percebe se ela carrega raiz de amargura ou não, pela fala da pessoa você percebe isso. Né? Você já começa a ter a sua audição também mais limpa, a sua audição mais apurada. Então você percebe aquilo que ela falou para você, você vai analisar quem falou e o que falou. Aquilo que ela falou para você já não vai mais determinar o teu dia. Porque, gente, não sei se já aconteceu contigo, mas pensa, tenta lembrar. Quantas vezes você saiu bem de casa, mas chegou no trabalho e ouviu uma resposta mal dada e aquilo te deixou de mau humor o dia inteiro? Por causa de um evento. Libera o perdão na hora para aquilo não ditar o teu dia. Não carrega o lixo dos outros. Não carrega. É lixo da outra pessoa. O que ela fala tem mais a ver com ela do que com você. A forma como ela te tratou tem mais a ver com ela do que com você. Para mim, o meu temperamento é um temperamento que rebate na hora. E eu ainda cresci com uma frase assim, olha, não traga desaforo para casa. Eu não sei vocês, mas eu cresci com essa frase, né? Ouvia isso, gente, da minha mãe mesmo. Minha mãe é viva, não sei se ela vai assistir essa live, mas enfim, né? Mãe, desculpa aí se a senhora assistir, que de vez em quando ela me assiste. Mas eu ouvi essa frase a minha vida inteira. Não traga desaforo para casa. Né? Não traga desaforo para casa. Eu cresci com isso, né? E o meu temperamento colérico já é um temperamento que rebate na hora. Gente, é na hora. Falou, bateu, levou, na hora. Eu falo para vocês que eu tenho que trabalhar minha comunicação, né? Não tem muito filtro, né? Eu sou muito extrovertida, né? Minha cara demonstra minha insatisfação, eu não consigo disfarçar a cara, minha boca fecha, mas a cara demonstra. Tudo isso eu tenho tentado trabalhar para poder ter uma comunicação mais fofa com as pessoas, né? Eu aprendi isso com a minha líder, né? Lá da minha antiga igreja. Você tem que ter uma comunicação mais fofa com as pessoas. E o colérico não tem isso, né? É uma coisa que a gente tem que buscar, desenvolver. A gente adquire, lógico, né? Mas tem que buscar. Então a pessoa fala comigo, eu respondo na hora. Sabe quando é que eu fico muito feliz? Quando eu sinto que eu venci, quando eu não respondo. Quando a pessoa às vezes me faz uma desfeita, me fala uma afronta e eu não mudo o meu tom de voz. Eu não respondo à altura. Eu até dou uma resposta, mas uma resposta em amor, sem brincadeira. Quando eu faço isso, eu me sinto, cara, eu venho com amor. Eu saio pelo corredor lá da minha escola, às vezes, pulando de alegria, porque eu penso assim, venci, né? Venci a mim mesma, venci a isca de Satanás. Por que uma isca de Satanás? Com isso, eu vou até terminar a live. Vou contar uma história para vocês, né? Outra história. Essa história vocês nunca mais vão querer deixar de perdoar os outros, né? Olha só. Na África, para se capturar alguns macacos, né, o que eles fazem? Algumas tribos africanas, como que elas fazem? Eles colocam, eu tô aqui, peraí, que eu vou mostrar para vocês. Eles pegam uma gaiola e emborcam a gaiola assim, com uma banana dentro, uma banana aqui dentro. Aí eles emborcam assim. Aí o que acontece? O macaco, ele vai lá para pegar a banana. A gaiola é cheia de grade, né? Ele vai lá para pegar a banana. Então, facilmente ele bota a mão dele ali dentro. Quando ele puxa a banana, como a banana é algo que é comprido, né? Quando ele puxa, a banana fica presa na grade. Cara, isso é assim mesmo que acontece. Isso é uma coisa muito, muito medonha até, né? Porque quando isso acontece, que ele puxa a banana e fica preso, ele não solta de jeito nenhum. O caçador, ele vem devagar, lentamente. Ou ele dá uma paulada no macaco, ou ele prende o macaco dentro de um saco e ali ele captura o macaco. É a mesma coisa a falta de perdão. Pensa que Satanás é esse caçador que colocou a banana lá para você. Você é o macaquinho. Você vai largar a banana? Olha como isso é forte. Eu até me arrepiei.
Olha como isso é forte, porque toda vez eu já consigo, de qualquer pessoa, eu já consigo, de tanto que eu tive que fazer esse caminho, várias vezes eu fiz esse caminho do perdão, várias vezes. E ainda faço ainda, porque a gente está vivo e as pessoas não param de falar bobagem, as pessoas não param de distrair, as pessoas não param. Enquanto você está vivo, isso não para. E nem você para também, porque você não é perfeito. E nem você para de magoar ninguém. Então, quando às vezes eu tô lá no meu trabalho, que vem alguma coisa assim, alguma afronta. Gente, e o pior pra mim é que Satanás conhece a gente, né? E o pior pra mim é quando essa afronta, pra colérico isso é terrível, é no meu fazer, é no meu trabalho. A Jaque sabe disso. Gente, eu não consigo, tô trabalhando isso também em mim, eu tô nesse momento em Deus, né? Trabalhando isso em mim de ser chamada a atenção. Não consigo isso. Isso pra mim é o fim, cara, me chamar a atenção. Mas isso é um bloqueio emocional, eu já sei disso. Às vezes eu ligo pra Jaque, né? Jaque, dá um help. Alguém me falou isso, alguém me falou aquilo. E aí, outro dia, ela até me ajudou com a PNL. Eu falei, caraca, tem uma amiga que sabe PNL é um luxo. É um luxo, porque você liga pra ela falando problema, ela vai lá e te dá uma solução na PNL pra você. É um luxo isso. Aí, mas acontece também. Só que quando eu largo a banana, cara, pensa numa pessoa, eu não sei se vocês conhecem o CIEP, né? Eu trabalho no CIEP hoje. Eu não sei se vocês conhecem. Pensa numa pessoa que vai pelo corredor do CIEP pulando de alegria, sou eu. Quando eu consigo vencer isso, de não responder na hora, porque o meu temperamento é papo, o melancólico, ele não vai responder na hora. Não sei nem se é pior. Ele vai levar com ele e vai achar que ele é a pior pessoa do mundo, que ele mereceu aquilo, ele vai achar que aquilo aconteceu porque o mundo todo está contra ele, porque a vida dele é uma droga. Por que ele começa a pensar isso? Porque ele já tem naturalmente nele, ele já veio de fábrica, né? Como eu disse lá na palestra lá que eu dei, já veio de fábrica, né? Porque a gente vem de fábrica com o nosso temperamento. Então ele já veio com essa tendência, né? A conjecturar muito pessimismo, muito pensamento negativo. O fleumático não vai responder na hora também. Ele vai levar, vai processar e vai esquecer, né, com mais facilidade, a não ser que seja algo muito grave. Bom dia, Tati. A não ser que seja algo muito grave, que de repente ele demora mais ruminando, né? E o sanguíneo ele também, como eu, responde na hora. Ali na hora ele responde, demora um tempo aquilo também para digerir, mas ele esquece. Mas atenção a quem é colérico e a quem é melancólico. A tendência de carregar raiz de amargura é muito grande. A tendência de ficar agarrado naquela banana, né, naquela isca de Satanás é muito grande. Toda vez que vier uma afronta, toda vez que vier uma traição, toda vez que vier algo para você que desestrutura você, tu lembra dessa frase que eu falei, isso é uma isca de Satanás, para te prender nessa situação, para te prender com essa raiz de amargura. Alivia essa bagagem, joga fora esse lixo para você entrar em 2023 com o seu olhar naquilo que Deus está fazendo. Deus está fazendo, é contínuo na tua vida o tempo inteiro. E aí, eu queria também deixar para você, ensinar para você como que você faz isso, né, com a aromaterapia, porque a aromaterapia também é uma ferramenta muito assim eficaz para abaixar um pouco ali a nossa adrenalina, para que a gente consiga também, né, clarear mais as nossas ideias, para que o nosso cérebro, né, vascularize mais e ali a gente consiga concatenar melhor os nossos pensamentos. A aromaterapia é feita a partir de óleos essenciais, é fitoterápico, né? São óleos essenciais de plantas, que é como se fosse um extrato de planta. Mas eu não gosto de chamar extrato porque extrato remete a chá, né? Mas não chega a ser um chá, não. É um óleo mesmo que sai da própria planta, só que ela tem função terapêutica. E aí eu quero indicar para você, né, orientar você com o óleo essencial de gengibre. O óleo essencial de gengibre, ele vai tirar a pessoa da letargia, do desânimo. Gente, com certeza, o fundo emocional de letargia, de desânimo pela própria vida,
é raiz de amargura. É um bloqueio emocional, com certeza. Você sabe o que significa ânimo? Ânimo vem da palavra grega ânima. Em grego, ânima significa falta de Deus. Então, se a pessoa está desanimada, né? Por isso o desenho animado, porque o desenho ele se move, né? Como se ele tivesse ali uma alma, né? Como se ele tivesse ali vida, né? Então, o desânimo é como se fosse sem vida. É você estar sem vontade para a própria vida. O desânimo é algo muito, muito terrível. Então, o óleo essencial de gengibre combate esse desânimo, né? Dá aí a essa pessoa desanimada, né, maior clareza para ela chegar, né, à conclusão óbvia de que ela precisa de liberar esse perdão, de que ela precisa diminuir aí essa carga de sentimentos negativos. E também trouxe para você uma orientação muito boa também de óleo essencial de limão siciliano. Para quem aí sofre com esse desânimo, precisa de ter foco. E o melhor óleo para ter foco, para você ter foco, né, para você analisar as coisas uma de cada vez, para te trazer para o presente, para que você veja no presente o que está acontecendo ali no presente. Porque o que passou você não tem mais domínio, mas você tem domínio sobre o presente, sobre o que você pensa a respeito do presente. Lembra que eu falei ontem com você que se tem uma coisa, a única coisa sobre a qual a gente tem total domínio é o nosso pensamento? É a única coisa sobre o que a gente tem total domínio. E é o nosso pensamento que vai gerar sentimento, e esse sentimento vai gerar ações, e essas ações vão gerar resultado. Então, com o seu pensamento, quando a pessoa fala assim, muda seu pensamento que você muda a sua vida. É isso. O seu pensamento gera sentimento. O seu sentimento vai gerar ações, suas ações. E as suas ações vai gerar resultado em você, na sua vida. Então, o óleo de limão siciliano vai te ajudar. É um ótimo depurador do sangue também. E a gente sabe, né, que quando ele trabalha vascularizando melhor todo o sistema, né, vasculariza também a região cerebral. Então é ótimo para quem está com problema de falta de foco para o presente, para entender que precisa fazer uma coisa de cada vez. Isso é ótimo para mim, gente. Colérico faz 5 coisas ao mesmo tempo. Então é ótimo para mim, uma coisa de cada vez, né? Para que você tenha foco total. Exerça estar presente no seu dia, no seu momento. Exerça isso. E hoje, por hoje, tome isso para você. De hoje você se examinar e saber se tem alguma raiz de amargura aí para você levar para 2023. Larga lá atrás, deixa lá, deixa em 2022, não traz com você. Não traz isso com você porque isso vai travar o teu resultado, vai impedir você de prosseguir. Então é isso, lembrando que a nossa jornada começa dia 9, 10, 11, 12, às 9 horas da noite. Tá? A gente vai transmitir pelo Instagram e pelo YouTube, no canal Eu Sou Aroma no YouTube. Eu vou deixar um post com o canal, falando do nosso canal Eu Sou Aroma. E aí vocês se inscrevem lá no nosso canal também, para vocês assistirem pelo YouTube, porque pelo YouTube a gente consegue passar slides, a gente consegue dar uma aula efetiva, né? No Instagram é só mesmo aqui o vídeo, a gente não consegue passar muito material para vocês, mas no YouTube a gente consegue. Então, amanhã, 9 horas da manhã, eu tô aqui de novo. E na segunda-feira já começa a nossa jornada aí, Encontro com Propósito. Meninas, um beijo grande, um beijo grande. Deus abençoe vocês, abençoe seu dia e abençoe a nossa mente, porque nós temos a mente de Cristo. Um beijo grande. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.